Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área, professor de Geografia e Atualidades. Estou aqui com você nesse nosso momento para nós trabalharmos esse assunto aqui, ó, atualidades do primeiro semestre de 2024. E vamos pegar esse nosso primeiro assuntozinho aqui. Vamos lá, vamos trabalhando comigo, trabalhando a questão relacionada à exploração no território amazônico. Não apenas na Amazônia, tá? Mas também em outras regiões, como por exemplo o Cerrado e a Mata Atlântica. Você tem que lembrar bem, veja bem, eu quero já entrar nesse conteúdo com você. Você tem que lembrar bem que no Brasil, o território brasileiro, ele é visto como uma grande fazenda agrícola, E o Brasil, por ser uma nação que apresenta um vasto território, que é um território mediano. O Brasil é um país que tem a quinta maior extensão territorial do mundo, só vai perder aí para a China, Estados Unidos, Canadá, a Rússia, é o quinto maior país do mundo. Eu não coloquei na ordem não, tá? Mas eu quero que você observe comigo que o fato do Brasil ser um país praticamente nivelado, um país que apresenta altas possibilidades de produção, consequentemente, vai ser aquela nação que pode e que tem um grande potencial de gerar alta produção agrícola, desenvolvimento pecuarista e conseguir comercializar esses produtos. Só que aí tem um grande problema. O Brasil também é um dos países que apresentam as maiores biodiversidades do planeta. Nós temos hoje a maior floresta, que é chamada de floresta equatorial do mundo. Nós temos a floresta do Congo na África, que também é uma floresta altamente preservada. No caso do território brasileiro, nós temos a floresta amazônica, que ela já é palco aí de diversas discussões, sempre quando a ONU se reúne para discutir a sustentabilidade do meio ambiente. Então o Brasil é convidado sempre para estar falando quais são as principais metas ou aquilo que o Brasil está fazendo para minimizar os impactos na floresta amazônica. E isso daí cai muito em prova. Esse termo sustentabilidade, ele cai muito em prova porque é praticamente a palavra do século. Sempre quando você for fazer ou prestar algum concurso que venha ter meio ambiente, a palavra sustentabilidade ela tem um grande risco de cair. Eu colocaria ali de 100%, de 80% a 90% desse conteúdo cair. Sustentabilidade, por quê? Porque esse termo ele não vai estar relacionado apenas à questão natural. Ele vai estar relacionado à questão social, à diminuição da desigualdade social. Ele vai estar relacionado à questão do desemprego. Ele vai estar relacionado à qualidade de vida. Vai estar relacionado também à questão da geopolítica internacional, do uso de energias renováveis, principalmente, que é uma aula específica que eu quero trazer para vocês. Mas nessa nossa aula agora, eu quero que você observe quais são os principais biomas e aqueles que fazem parte de uma gama de preocupações. Nós sempre tivemos em mente que a floresta amazônica é o principal bioma, aquele que é mais devastado no território nacional. Só que aí saiu uma notícia no ano passado falando que não é mais a floresta amazônica. Por mais que a floresta amazônica ela tenha reduzido 40% do índice de desmatamento, de queimadas, isso fez com que viesse a aparecer um outro cenário, que é exatamente o cenário do Cerrado. Então eu quero com você observar primeiro essa nossa notícia aqui, ó. Atualmente, o Cerrado ultrapassou a Amazônia e somou a maior área desmatada em todos os biomas do país em 2023, segundo dados do novo relatório anual do desmatamento. Lembrando que quando a gente fala de desmatamento, nós vamos ter dois fatores que interligam diretamente essas características. Eu quero colocar aqui um slidezinho aqui em branco para a gente poder fazer esse comentário, tá?
Já preparei aqui para gente. Então você tem o desmatamento, tá? Isso aqui de 2023 para 2024. Então você tem a Amazônia e você tem também o Cerrado. Mas veja, olha a questão aqui. O Cerrado ultrapassando a floresta amazônica. E aí eu quero que você observe exatamente comigo aqui esse nosso slide. Veja que quando a gente fala de atualidades, nós vamos ter a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, tá? Nós temos aqui 2022, 2023. Nesse caso, em 2022, houve um aumento de 22,3% em relação ao ano anterior, totalizando 2,5 milhões de hectares desmatados. Agora, professor, por que essa questão desses hectares estão sendo amplamente desmatados? Para construção de novas áreas de extração da expansão da chamada fronteira agrícola, que é exatamente a fronteira vinculada à soja e à pecuária bovina. Ok? A gente vai colocar isso daqui já já, tá? E aí, ó, dados do Map Biomas indicam que a Matopiba, para você que não lembra, né? Nós vamos ter o Maranhão, Tocantins, o Piauí, a Bahia, ultrapassando a Amazônia em área desmatada, apresentando um ponto de inflexão. A tendência, que é apesar das quedas percentuais nos meses de 2023, a tendência ao longo do prazo ainda é preocupante. O desmatamento na Amazônia segue sendo um dos principais desafios ambientais do Brasil. Beleza? Floresta amazônica. E quando ele fala aqui, ele vai trazer do Cerrado. Eu quero logo passar essa parte aqui para fazer os comentários com vocês. Em 2022, juntamente com a Amazônia, ele representou 90,1% de desmatamento total no Brasil. Então, a Amazônia, junto com o Cerrado, nós vamos ter um percentual, galera, de quase 100% da área desmatada. Então, a gente coloca aqui, ó, o Cerrado é o segundo bioma. Nesse caso, nós vamos colocar o primeiro, um panorama extremamente atual. Beleza? E ele coloca ó, o desmatamento principalmente devido à expansão da agropecuária. Olha aqui, ó, agropecuária e a falta de política de proteção efetiva. Quais são as consequências, professor? A perda da vegetação, o impacto à biodiversidade, a disponibilidade hídrica, as mudanças climáticas que ocorrem mediante aos impactos nesses biomas. Então, eu poderia dizer que essa base aqui, ó, essa basezinha aqui, ela é a mais importante. Ela é aquela que geralmente, eu não vou dizer que sempre, né? Mas que quando está relacionado à questão de impacto ambiental, quando está relacionado à questão de modificação da estrutura econômica vinculada à questão natural, esse ponto aqui, ele é de extrema importância para você. E aí vem a Mata Atlântica, a bichinha, né? A Mata Atlântica que tem dados aí que colocam a Mata Atlântica com 20%, tem local que coloca a Mata Atlântica com 7%, com 6%. Vai depender de como a banca ela pode estar pedindo isso para você. Vai depender de como a questão ela vai estar trazendo esse panorama para você. Então tá aí, ó. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado com cerca de 12% de sua cobertura original restante. E existem dados que colocam 7%. E aí, professor, coloca o qual? Coloca 7%. Coloca 7%. Porque o 7 é um termo mais seguro. Muitos materiais por aí. Por que o senhor colocou 12% aí então? Para você estar observando que desses 12% são as áreas remanescentes mais áreas preservadas, que são as áreas de preservação permanente e as áreas de proteção integral, que fazem muito parte dessa questão da floresta da Mata Atlântica. A Mata Atlântica sofreu um intenso processo de desmatamento desde a colonização. Isso aqui é evidente. Nós sabemos muito bem que o desmatamento ele ocorre desde o processo colonial com a questão do ciclo do pau-brasil, principalmente devido à expansão da urbanização e da formação agrícola. Essas áreas de Mata Atlântica, essas áreas do litoral, são as áreas em que mais apresentam formação de desmatamento. Então, os esforços, professor, os desafios. Nós vamos ter as iniciativas de restauração e conservação da Mata Atlântica, buscando proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que ela oferece. Olha só, veja bem, vamos tentar fazer aqui
Eu vou tentar fazer com você. Você nesse momento vai pegar o teu material. Eu sei que você está com o teu material aí, tá? O teu materialzinho lá para você escrever, para você colocar os teus comentários. Mas eu quero que você pegue uma folha em branco para você fazer comigo esses comentários, que eles podem servir para você. Olha só, vamos tentar aqui desenhar o territóriozinho brasileiro. Não ria aí do outro lado não, por favor, viu? O Brasil, o professor de geografia, ele tem a obrigação de saber desenhar o território brasileiro e eu sou um dos poucos que não consigo desenhar. Mas eu tento. Ficou até bonitinho. Tá um pouquinho gordinho, né? Como o professor de vocês aqui, mas tudo bem. Olha só, veja bem. Nós vamos ter aqui essa areazinha, tá? Essa areazinha aqui. Deixa eu ajustar aqui pra gente. Ó. Essa areazinha aqui é o que nós vamos chamar de floresta amazônica. Floresta amazônica. Aqui no meio, nós vamos ter o cerrado. E aqui na ponta, nós vamos ter toda a base da chamada Mata Atlântica. Ah, professor, fechou. Nós temos os 3 biomas, que são aqueles que são os mais devastados, tá? E aí, nós vamos ter os 3 aqui, ó. Vamos colocar isso daqui como esse termo. Problemas ambientais e níveis de exploração. Exploração por biomas no Brasil. Tá? Exploração por biomas no Brasil. Então nós vamos ter aqui a floresta amazônica, nós vamos ter o cerrado, nós vamos ter a Mata Atlântica. Vocês viram que quando nós falamos aqui, nós trouxemos o nome da Matopiba. O que é a Matopiba? A Matopiba é uma região que fica exatamente aqui, ó. É essa regiãozinha aqui. Fica entre os estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Toda essa área aqui que você está vendo é uma área que nós vamos chamar de fronteira agrícola. É uma área que nós vamos chamar de fronteira agrícola. Essa área da fronteira agrícola, como você está observando aí, é uma área em que nós temos uma palavrinha-chave, uma palavrinha específica. A expansão. Essa expansão está relacionada a 2 tipos de produção, tá? Essa expansão. Nós vamos ter a expansão da soja, a produção da soja, que é um dos principais produtos relacionados a essa área, e da pecuária bovina. Ok, professor. Então isso quer dizer que quando a gente pega essa áreazinha aqui, quando a gente pega, por exemplo, essa áreazinha aqui, ó, toda essa áreazinha aqui, ela representa o que nós conhecemos como arco. Ela representa o que nós conhecemos como arco. Vou até colocar o termozinho aqui como arco. O próprio formato dela, né? Arco. E você já deve ter ouvido falar disso. O chamado arco do desmatamento. Esse arco do desmatamento, o próprio nome já diz, desmatamento. E essas áreas elas foram devastadas, foram desmatadas para quê? Para a construção da pecuária bovina e para o desenvolvimento da soja. Ok? Então, quais são as consequências, professor? Porque a gente tem a expansão da soja, a expansão da pecuária bovina. E a gente vem exatamente para essa questão das chamadas consequências. Consequências, tá? Ó, dentre essas consequências, a perda da biodiversidade, a modificação da estrutura natural, as áreas de comunidades ribeirinhas, tá? Então, nós vamos ter aqui
a perda da biodiversidade. É um dos principais fatores. E depois, além da perda da biodiversidade, nós vamos ter aqui a perda de nutrientes do solo. Agora, quais são as causas, professor, que fizeram com que essas consequências elas viessem a ocorrer? Quais são as causas? Se você pegar aqui, nós vamos colocar também essa informação. Puxa uma setinha aqui, faz comigo aí, tá? Quais são as causas? O que é que foi feito para que viesse a ocorrer essa questão do cultivo da soja da pecuária bovina? O desmatamento e também as queimadas. O desmatamento e as queimadas. Tá aqui. Coloca aí tudo bem direitinho. Fechou? Então, nós vamos ter a floresta amazônica, o cerrado e a mata atlântica. E nós temos até uma pequena observação aqui. Que observação é essa? Existe um termo que nós chamamos de hotspot. O que é o hotspot? O hotspot são zonas de alta preocupação vinculada da ONU que faz com que essas áreas do território brasileiro venham a ser palco de fiscalização não apenas nacional, mas uma fiscalização em escala mundial. E aí não entra a floresta amazônica, entra os dois principais biomas no Brasil, que é o cerrado, vou colocar isso daqui como uma observação, tá? Vou colocar isso como observação. Tá fazendo, professor? Calma, Padawan, calma, você vai ver. Observação do tio aqui. Olha aí, OBS. E destacou. Muito bem, professor. Aprendeu isso aonde? Criei agora. Então vamos lá, ó. Hot spots. Esses hotspots, eles são dois. A Mata Atlântica e o Cerrado. Não esqueça, tá? Mata Atlântica e o Cerrado. Então, esses dois aí, eles são conhecidos pela ONU, como áreas de total preservação em território nacional. E isso não pode mudar. São áreas que precisam estar cada vez mais voltadas ao âmbito da preservação ambiental. Deixa eu ajustar aqui que eu sei que você vai baixar e que você vai colocar aí bem direitinho, né? Tudo certo, pessoal? Então, esse arco do desmatamento aqui, ele é uma consequência da expansão de quê? Da expansão da fronteira agrícola. Essa expansão, a expansão da soja e a expansão da pecuária bovina, ocasionada pelo desmatamento e pelas queimadas, e teve como consequência a perda da biodiversidade e a perda de nutrientes do solo, como nós vimos aqui no nosso slide. Mas dá uma olhadinha aqui, por que o Cerrado, professor, foi uma área que ultrapassou a floresta amazônica relacionado a esse âmbito de desmatamento? Olha aqui. Desmatamento na Amazônia recua 40% no primeiro trimestre de 2024, diz governo. Olha aqui a matéria completa. O desmatamento na Amazônia recuou 40% nos 3 primeiros meses de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao lançar um programa com um investimento de 730 milhões para promover o desenvolvimento sustentável e combater a derrubada de árvores e incêndios florestais no bioma. Dados preliminares de satélite disponibilizados pelo INPE, Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais até o dia 28, mostraram que 492 quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados no período, uma queda de 41,8% em uma base anual de comparação. E aí, professor, o que é que nós temos aí? Isso aí é complicado, porque vai depender muito da tua banca e como a tua banca ela vai tratar. Mas ela pode estar falando, por exemplo, tá aqui, ó, quando ele coloca relacionado a essa notícia, quando ele fala aqui na notícia, ó, o programa relacionado ao desmatamento na Amazônia, né? A ministra vai lançar um programa de investimentos, tal. A ministra lançou o programa de desenvolvimento com que objetivo? Qual foi o objetivo que a ministra Marina Silva desenvolveu para minimizar os impactos relacionados à floresta amazônica? Olha aqui, ó. E aí a gente grifa esse ponto aqui. Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e combater a derrubada de árvores e incêndios florestais no bioma. Esse ponto aqui é um ponto que pode cair em questão. Se a questão ela for nível fácil, aquele nível muito técnico, aquela questão que pede o que é, aquela questão que fala para você, ó, ou você sabe, você não sabe, mas se você não viu, se você viu a reportagem, beleza, se não viu, se fodeu, acabou. Quando pega o nível intermediário, ela vai trazer uma contextualização. E se pega um nível mais avançado, além de trazer a contextualização, ela vai trazer uma situação. E ela pode evoluir essa questão, colocando uma imagem, colocando uma tabela, colocando um gráfico para você fazer análise. Então, você precisa ficar ligado no nível da tua prova, precisa ficar ligado quais são os pontos que podem estar completamente voltados aqui à temática. Beleza, pessoal? Bom, olha só, preste atenção. Nesse nosso mapazinho aqui, o que é que eu trouxe para a gente? Eu trouxe um mapa que mostra o processo de degradação, tá? Durante o decorrer dos anos. Você pode observar que a década, né? Nós vamos ter aqui de 2012 até 2018, nós vamos ter um desmatamento que é praticamente um desmatamento controlado. A partir de 2018, nós vamos ter um aumento. Quando é em 2022, nós vamos ter já uma queda, uma diminuição. Tá? E por que esse aumento do desmatamento ele terminou aumentando durante esse período? Nós vamos ter a falta de fiscalização. E também de projetos e políticas públicas. Ambientais que viessem a minimizar os impactos da atuação, tá, relacionado a esse território. Estamos falando exatamente da chamada floresta amazônica. Beleza, pessoal? E aí, olha só, dá uma olhadinha nesse nosso mapa aqui. Cara, esse mapa, ele é um mapa muito especial. Por quê? Porque esse mapa aqui, ele vai demonstrar exatamente quais são as áreas de maior impacto vinculado à expansão da fronteira agrícola. Veja que nós conseguimos ver muito bem as áreas de impacto proveniente tanto do desmatamento quanto também relacionado às áreas de queimadas. Veja que os estados em que nós mais temos impactos vinculados a esses fatores, nós vamos ter, vou pegar aqui o vermelho, né, para ficar melhor. Nós vamos ter o estado do Pará, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, o estado do Acre, Rondônia e o estado de Roraima. Cara, é muita coisa, professor. É muita coisa. E o estado do Pará, por ser um estado de grande proporção, termina sofrendo mais. E aí o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um problema. Por quê? Porque grande parte dessas áreas que foram devastadas aqui no território brasileiro, que possui
uma área de grande risco proveniente aí de desmatamento, de área desmatada, estão muito próximos ao rio Amazonas. Você pode observar aí. São áreas muito próximas do rio Amazonas. Olha o rio Amazonas. Eu vou até destacar aqui o rio Amazonas para você estar dando uma olhada. Olha aqui, ó. O rio. Olha aqui. Olha o rio Amazonas aqui. Olha o restante das terminações das áreas de rios. São as áreas próximas ao rio Amazonas. E essas áreas, elas são áreas de total exploração da soja. A soja, pessoal, ela vai dominar toda essa área aqui, ó. Toda essa área aqui. Toda essa área é dominada pelo cultivo da soja. E aqui a pecuária bovina. Então, quando a gente fala que existe uma fronteira agrícola, existe um marco do desmatamento. Áreas que estão completamente coniventes à expansão e que produzem exatamente problemas ambientais. Então, professor, quais são os mecanismos que nós temos para minimizar esses impactos? Muito simples, políticas públicas que sejam políticas públicas coniventes com a realidade do Brasil hoje, que o Brasil ele não pode deixar de produzir, o Brasil ele não pode deixar de desenvolver, o Brasil não pode deixar de comercializar, porque a soja é a principal commodity de exportação no Brasil. Nós já sabemos disso. O principal produto de comercialização lá fora de exportação do Brasil é a soja. Então, deixando a soja de exportar, ou em grande quantidade, deixando de produzir a soja no Brasil, nós temos um grande problema econômico nacional. Tá? E o principal parceiro comercial do Brasil é quem? É a China. Só que a China está deixando de ser o maior país poluidor do mundo. A China tem uma tendência de, até 2030, se tornar a nação mais biossustentável do planeta. Estão trocando os carros de combustíveis fósseis por carros híbridos, por carros 100% naturais. E isso é um fator positivo? Sim, é um fator extremamente positivo, que vai ensinando os demais países que são países periféricos, aqueles que utilizam de combustível fóssil para o seu desenvolvimento, trocarem o seu combustível. Isso está acontecendo no Brasil. Se a gente pega aí a produção de energia no território nacional, a nossa produção energética ela é limpa. Nós temos a usina hidrelétrica e a usina termoelétrica. Ah, professor, mas a usina termoelétrica ela utiliza o carvão mineral? Não, Nanina, não. Desde 2020, as usinas termoelétricas elas têm trocado o carvão mineral pela biomassa. E a biomassa é um tipo de energia renovável, que é oriundo da queima do bagaço da cana, que é o resquício da cana pela utilização para o refino do açúcar, e também na queima de madeira, de palhas de madeira. Então essa queima desse tipo de produto termina desenvolvendo um combustível que termina sendo natural. Ah, professor, mas de qualquer forma não emite CO2? Emite. Mas antes é melhor emitir CO2 pela queima da palha da madeira e da queima do bagaço da cana do que o CO2 altamente prejudicial da queima do petróleo. Vamos diminuir. E aí você tem as outras energias que vêm surgindo, que vai surgir exatamente aqui no estado do Piauí, no estado do Maranhão, no estado do Ceará. O Nordeste é a região que mais apresenta evoluções no processo de energia limpa no Brasil, dando destaque para dois tipos de produção, a energia eólica e a energia tipicamente solar. Beleza, pessoal? E aí, tudo certo? Pô, foi fácil, hein? Essas questões aí, esse nosso conteúdo, essa nossa aula sobre a questão do desmatamento, relacionado às florestas, relacionado ao índice de desmatamento, relacionado a esse panorama de atualidades, você precisa ficar muito ligado como esse conteúdo ele pode cair na tua prova, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu! Vai pro lado aí, vamos para a próxima.